Vamos lá para nossa questão 141. Eu achei ela legal pra caramba. Em um jogo online, cada jogador procura subir de nível e aumentar sua experiência, que são dois parâmetros importantes no jogo, dos quais dependem as forças de defesa e de ataque do participante. A força de defesa de cada jogador é diretamente proporcional ao seu nível e ao quadrado da sua experiência. Galera, olha só, o que significa ser diretamente proporcional, gente? O que significa ser diretamente proporcional? É que quando um aumenta, o outro também aumenta, tá? Quando você for fazer questões de matemática, principalmente quando tu vê um texto grotescamente grande como esse, pula. Primeiro ponto, pula, resolve na segunda passada. Mas, quando você não for resolver, quando você for resolver, no caso, né? Você vai anotando tudo que a questão te dá. Então, o que ela te deu? Ela te deu que a força de defesa do jogador é diretamente proporcional ao seu nível. Então, tu escreve isso. Olha, a força de defesa é diretamente proporcional ao seu nível, tá? Sempre que eu falo que é diretamente proporcional, gente, eu uso esse símbolo. Esse símbolo é para representar que isso é uma constante de proporcionalidade, tá? Então, a força de defesa aumenta conforme o nível aumenta. Agora, ele fala que é proporcional à experiência, gente. Ele fala, é diretamente proporcional à experiência? Fala isso? E aí? Fala para mim. É proporcional à experiência? Não. É proporcional ao quadrado da experiência. José, qual é a diferença? É porque não é proporcional à experiência. É proporcional ao quadrado da experiência. Tá? Então, percebe o seguinte. Ele falou, é diretamente proporcional ao seu nível e ao quadrado da sua experiência. Sempre que você tem e na matemática, o e, ele é multiplicar. Então, nessa live eu já te apresentei duas linguagens, o d e o e. O d é multiplicar e o e é multiplicar. Agora, como que a gente vai somar, então? Quando for ou. Se for ou, tu soma. Tipo assim, é proporcional ao nível ou ao quadrado da experiência. Aí seria o seguinte aqui, ó. A força de defesa é proporcional ao nível mais o quadrado da experiência. Porque ele tinha falado ou. Só que ele não falou ou, ele falou e. Tá? Então aqui, ó, montamos a força de defesa. Agora, para a gente achar a equação da força de defesa, a gente tem que tirar essa constante de proporcionalidade. Sempre que a gente tira a constante de proporcionalidade, a gente tem que adicionar uma constante. Então vai ficar o seguinte, a força de defesa é igual a uma constante K vezes N vezes o quadrado da experiência. Eu vou chamar essa constante K de KD, que é a constante de defesa. Beleza? Show. Agora, veja bem, enquanto sua força de ataque é diretamente proporcional à sua experiência e ao quadrado do seu nível. Então, ó, a força de ataque, ela é diretamente proporcional. Deixa eu fazer aqui, ó. A força de ataque, ela é diretamente proporcional à experiência vezes o quadrado do seu nível, porque é E o quadrado do seu nível, tá? Beleza. Agora eu tenho que tirar essa constante de proporcionalidade. Então, novamente, eu boto uma constante. Então, a força de ataque é igual a constante de ataque vezes E vezes N ao quadrado. Ressaltando, essas constantes não são iguais, porque são relações de proporcionalidades diferentes, tudo bem? Então não são a mesma constante, tá, galera? Show. Agora, ó, nenhum jogador sabe o nível ou a experiência dos demais. Os jogadores iniciam no nível 1 e com experiência 1, e possuem força de ataque 2. Ué, como é que ele tem nível 1, experiência 1 e força de ataque 2? Como que isso é possível? Vamos ver isso? Ó, a força de ataque é igual a 2. Quando o nível ele é 1, então vai ser 1 ao quadrado, e a experiência também é 1. Opa! Então aqui a gente consegue descobrir qual o valor da constante do ataque. Então, a constante do ataque, galera, é exatamente igual a 2, porque vai ficar K vezes 1, que dá K. Então, K é igual a 2. Beleza. Agora, olha o que ele fala aqui. Com o nível 1, experiência 1, você tem a defesa 1. Então, ó, a defesa é 1 quando o nível é 1 e a experiência é 1. Vai ficar KD vezes 1. Então, ó, a constante da defesa, ela vale 1. Como eu disse para vocês, elas não têm o mesmo valor. Tá bom? Beleza. Agora, vamos lá. Nesse jogo, cada participante se movimenta em uma cidade em busca de tesouros para aumentar sua experiência. Quando dois deles se encontram, um deles pode desafiar o outro para um confronto, sendo o desafiante considerado o atacante. Compara-se, então, a força de ataque do desafiante com a força de defesa do desafiado.
e vence o confronto aquele cuja força for maior. O vencedor do desafio aumenta seu nível em uma unidade. Caso haja empate no confronto, ambos os jogadores aumentam seus níveis em uma unidade. Durante o jogo, o jogador J1 de nível 4 e experiência 5 irá atacar o jogador J2 de nível 2 e experiência 6. Então, como o jogador está atacando, ele é o atacante. Ele é o atacante. Como o jogador está sendo atacado, então ele é o defensor. Beleza? Ele é o defensor. Tá. Então, ó, para calcular aqui, galera, a força de ataque do jogador 1. Como é que eu faço aqui para calcular a força de ataque do jogador 1? É a constante de ataque, que vale 2, vezes o nível dele, que vale 4. Só que lembra, no ataque, o nível está elevado ao quadrado. Então, é 4 ao quadrado vezes a experiência dele, que é 5, vezes 5. Então, a força de ataque do jogador 1 é 2 vezes 4 ao quadrado, que vai dar 16, vezes 5. Olha só, não faz 2 vezes 16, não. Faz 2 vezes 5, porque 2 vezes 5 é 10. Tá? Então, 10 vezes 16 vai dar 160. Então, a força do ataque do jogador 1 é 160. Agora, o que ele perguntou pra gente? O jogador 1 venceu esse confronto porque a diferença entre a força de ataque e a força de defesa do seu oponente era... Então, a gente tem que calcular agora qual é a força de defesa do outro oponente para conseguir fazer a diferença entre esses dois. Então, gente, olha, a força de defesa é igual a constante de defesa, que vale 1, vezes o nível do jogador, que nesse caso aqui, ó, vale 2, tá? Vale 2. E a experiência do jogador ao quadrado, que nesse caso aqui vale 6. Então, é 6 ao quadrado, beleza? Então, a força de defesa é igual a 2 vezes 6 ao quadrado a 36, que dá 72. Ou seja, agora, como ele quer qual é a diferença entre a força de ataque e a força de defesa, diferença é a mesma coisa que subtração. Então, vai ser a força de ataque menos a força de defesa. Quanto que vale a força de ataque? A força de ataque, ela vale 160. Quanto que vale a força de defesa? A força de defesa, ela vale 72. 160 menos 72 vai dar 88. Letra B, o nosso gabarito. Questão linda, hein, galera? Se você gostou dessa resolução, então espera para ver o que é ter aula de todos os conteúdos para a prova do Enem dos principais vestibulares dentro da minha plataforma de estudos, que é a plataforma Memorize. Eu dou aulas ao vivo de todos os conteúdos que caem nas provas, principalmente aprofundando a nível medicina para biologia e química. Dentro do Memorize, você tem acesso a trilha de estudos, aulas gravadas, listas selecionadas, materiais e apostilas, resumos, um banco com mais de 170 mil questões, sistema de flashcards próprio integrado dentro da plataforma com mais de 5 mil flashcards, acesso a monitores que irão te orientar, comunidade de estudos, mentoria preparatória para a prova do Enem e também os vestibulares mais específicos e difíceis do Brasil. Se você está gostando então dessa resolução e quer mais, ou seja, quer se preparar em alto nível para a prova desse ano, aqui embaixo você vai encontrar o primeiro link, que é um link para você fazer parte da minha plataforma e ter aula comigo de todos os conteúdos e se preparar, elevar o seu nível para ser aprovado ainda esse ano. Clica aqui embaixo e vem fazer parte da maior e melhor plataforma de preparação para Enem e vestibulares do Brasil. Um grande abraço e eu te vejo lá dentro.